Nessa manhã, eu tenho uma palavra para ministrar para você, diácono, para você, levita, para você, obreiro, para você, intercessão, administração da igreja, 5 ministérios, para você que está nos visitando hoje pela primeira vez. Dá um sinal com a sua mão aí, você que estava nos visitando hoje. A igreja quer dizer o quê? Aleluia. Para aqueles crentes em Jesus, né? Eu quero falar hoje sobre hospitalidade. E o título dessa palavra é A Casa do Pai, um lugar de hospitalidade. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro, no capítulo 4. A partir do versículo 1, a palavra que prevalece diz o seguinte: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também dos mesmos pensamentos, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, verso 3, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, sensualidade, nas bebedeiras, nas orgias, farras e idolatria repugnante. Eles, lá de fora, acham estranho que vocês não se lancem com eles nas mesmas torrentes de imoralidade, e por isso os insultam. Verso 5. Contudo, eles terão que prestar conta àquele que está pronto para julgar, tanto vivos como mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos sejam julgados no corpo segundo os homens, e vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, verso 8, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor ele perdoa muitíssimos pecados. No verso 9, sejam, mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Senhor da glória, nessa manhã, nós queremos lhe pedir que esta palavra, ela venha como um martelo que esmiuça, Senhor Deus, toda penha, toda pedra no coração, toda dificuldade de entendimento, e que ela venha trazer, Senhor, um novo entendimento, Pai, para cada um de nós, desde nós pastores, aos trabalhadores na tua casa, a toda a igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. A palavra hospitalidade no grego significa amor pelo estranho. Quando Paulo ele fala sobre praticai a hospitalidade, em Romanos 12, versos 13, ele está nos convocando a buscar relacionamento com pessoas que estão em necessidade, e isso não é uma tarefa fácil. E quando falamos de pessoas em necessidade, amados, nós falamos de pessoas, estou sentindo a falta do teclado aqui, está baixinho, não está saindo aqui em cima. Está saindo aí na frente? Sentindo a falta do tangedor, ô glória. A gente se acostuma, às vezes vai pregar em outra igreja e não tem, a gente sente realmente a falta. O apóstolo mesmo ama. O nosso apóstolo, ele está em Natal, né? Está ministrando lá, estava na conferência do MDA, ministrou lá, eu acho que 2 dias, ministrando também sobre casa de paz, né? As igrejas, o reino quer conhecer essa novidade, e tem sido uma bênção, e vai estar ministrando em algumas igrejas, vai chegar a tempo do nosso batismo e nossa festa das redes, amém? E quando em Romanos ele fala de hospitalidade aos necessitados, eu falo para você que nos dias de hoje, a maior necessidade humana, ela não é apenas material, amém? As pessoas nos dias de hoje, elas têm uma necessidade de uma palavra, elas têm necessidade de um abraço, elas têm necessidade de um olhar de amor, como o de Cristo Jesus, para a mulher adúltera. Porque quando todos a acusavam, Jesus de forma nenhuma se ajuntou ao pecado daquela mulher, ou concordou com aquele pecado, mas ele amou aquela pecadora. Hoje há uma fala nas redes sociais muito forte, principalmente no meio evangélico, em relação à questão do homossexualismo, por exemplo. É algo que eu não opino muito, amados, não falo muito, porque nós precisamos ter um entendimento que pode ser o homossexual, pode ser o bissexual, pode ser a lésbica, pode ser o drogado, pode ser o mendigo. O tratar com pessoas tem que ser igual. Então a questão não é o que ele faz ou o que ele deixa de fazer. A questão é pessoas. E ser hospitaleiro é algo que todo crente precisa aprender com Deus. Porque acolher pessoas foi a essência de Deus através da cruz. O que é que Jesus disse? Ele disse, olha, quando eu for levantado, isso ele falou lá no Evangelho de João, se eu não me engano, capítulo 4, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, eu atrairei muitos a mim. Ele também diz, olha, você que está cansado e oprimido, vinde a mim, eu vou te aliviar. E ele não classifica pessoas. E nós, homens e mulheres de Deus, na nossa busca diária, nós buscamos sim ter o caráter de Cristo, ter o caráter de Deus em nossa vida. Buscamos sim refletir a vida de Deus aqui na terra. Então a hospitalidade é uma conclamação, uma convocação para que nós também o façamos. Vocês estão entendendo, amém? Eu peguei uma frase no livro no módulo que o evangelista Adriano e o pessoal do diaconato está trabalhando. Na verdade, essa palavra nasceu depois que nós estava conversando com o apóstolo sobre esse nosso tempo de consolidação.
A gente sabe a necessidade que temos de acolher, receber bem as pessoas, estar sempre com um sorriso no rosto, não importando o que você está passando lá em sua casa, não importando o que você está passando no trabalho, porque a sua dificuldade só Deus pode resolver. É por isso que a Bíblia diz, em Filipenses 4, olha, sejam conhecidas por Ele as vossas súplicas através de oração, né? Ou seja, o clamor, o choro, o pedido, mas também ele diz também, através também de ações de graça. Ou seja, eu oro, eu clamo, mas também eu agradeço a Ele, porque eu sei que Ele é fiel. E aí eu estava mexendo nesse material, juntamente com o evangelista, e eu comecei a adentrar nele. Já tem um tempo ele tem me ministrado também sobre acolhimento, sobre diaconia. Porque hoje nós buscamos isso não apenas para o ministério do diaconato, mas para toda a igreja. E lá nesse livro eu achei uma frase que eu achei muito interessante. A hospitalidade não é sobre mim, nem sobre você. Na realidade, quando o nosso ego está envolvido, nós perdemos definitivamente a razão básica para a hospitalidade. E aí o autor John Ruskin descreve o seguinte: quando o homem está enrolado em si mesmo, ele forma um pacote muito pequeno. Quando eu estou preocupado só com as minhas coisas, as minhas necessidades, o meu querer, o efetuar de Deus para o meu querer, eu começo a perder a delícia de viver a unidade com os irmãos ou com pessoas, amém? Na semana passada eu estava em um casamento da minha sobrinha, e lá tinha muito mudando, e mesmo assim eu estava ali me deliciando em me relacionar com pessoas, conhecer suas histórias, fazer Cristo conhecido através da minha vida para eles. Porque a correria dos dias de hoje, amados, tem trazido uma preocupação mútua nos nossos próprios negócios, nas nossas próprias coisas, e como John Ruskin diz, nós acabamos nos enrolando em si mesmo e nos tornando um pacote muito pequeno. Vocês estão entendendo, amém? A hospitalidade, ela não fala apenas de receber pessoas na sua casa, no seu ambiente de aconchego, mas ela fala de você receber bem também no seu coração. Independente de quem, de como, se é bonito, se é feio, se é alto, se é baixo. A atmosfera de acolhimento, ela traz alegria. Quando você gera uma atmosfera de acolhimento, pastor, como é que eu faço isso? Sorrindo, me alegrando. Amados, quantas vezes, através de um bico, nós afastamos pessoas de nós. E aí depois se pergunta, por que fulano se afastou de mim? Aí fica sabendo, porque você botou um bico, a pessoa não quis mais conta. Por causa disso? Besteira, mimimi. Dependendo da situação que a pessoa esteja passando, o seu bico pode furar o coração dela e matar. Vocês estão entendendo? Como você, crente em Jesus, tem chegado no seu trabalho? Como as pessoas do seu trabalho têm enxergado a alegria de Cristo na sua vida? Qual a cara que você chega lá todos os dias de manhã? Ou você prefere o isolamento, aonde você se torna uma presa fácil,
Hein, Marta? Eu pensei que você ia pregar a palavra hoje de manhã no louvor. Eu ia dizer, pelo amor de Deus, Jesus. E Marta falava isso com muita propriedade de alguém que viveu uma guerra nesse nível. Uma das grandes estratégias do diabo, amados, é te isolar, porque você isolado, você não consegue enxergar as armadilhas que ele coloca ao seu redor. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, foi formados por Deus para viver em comunidade. De tantas coisas erradas que existem, e Deus vem consertando, Deus trabalha em cima. E a igreja, tendo suas placas diferentes, seus usos e costumes diferentes, por que é que Deus já não veio para aniquilar isso? Porque agrada a Deus que as igrejas, as comunidades, vivam seus usos e costumes diferentes. Porém, se você está dentro de uma dessa, que você seja corpo de Cristo, ligado um ao outro, amando um ao outro, trabalhando um com o outro e uns pelos outros, suportando um ao outro e sendo suportado também. E quando falamos de suportar, não falamos em você ter que caminhar com aquela pessoa que você não queria, mas como a palavra manda, você assim o faz. Suportar na Bíblia não é isso. Suportar na Bíblia é isso aqui, olha. Isso aqui é um suporte, está segurando o baixo aqui para o baixo não cair, né? Foi o baixo de Carlos que está todo lindão, não tem nenhum tipo de problema. Então isso é um suporte. É sobre isso que o apóstolo Paulo falava para a igreja de Efésios. Sobre esse dividir essa carga, pegar o peso. É isso que Deus espera de nós, Ágape. É isso que a palavra uma, do nosso slogan, ser uma igreja em amor, ela começa a gritar para nós a cada dia mais. É esse nível de unidade que Deus busca ver, enxergar nas nossas vidas. Mas não porque você está aqui hoje no templo, não porque você está na célula, não, até no dia que você está só, você trabalhar o desejo, a saudade de querer falar com o irmão, de querer estar com alguém, de querer acolher alguém, não apenas na sua casa, mas também na sua vida. Vocês estão entendendo, amém? Hospitalidade é definida como uma recepção ou um tratamento amável, cortês, por parte de quem oferece, de quem hospeda. E há muito tempo tem sido uma das características dos verdadeiros servos de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre... Eu esqueci o nome dela agora. Ele fala sobre uma discípula pedindo que ela fosse bem recebida pela igreja. Eu não lembro agora, porque eu vi isso tem um tempo, não me atentei em trazer isso para a palavra. Mas ele falava, olha, recebam bem essa serva, porque ela o faz muito melhor do que nós. Ele estava pedindo que aquela serva do Senhor, esqueci o nome dela agora, ela estava indo para uma certa igreja, e ele pedia através de uma carta para os irmãos daquele lugar, que fossem muito, mas muito hospitaleiro com ela, porque ela tinha esse dom de hospitalidade também. Não é de admirar que a Bíblia, repetidas vezes, ela exorte os cristãos a demonstrar hospitalidade. Paulo incentivou aos cristãos em Roma. Ele disse assim, partilhai com os santos, segundo as suas necessidades, seguir e proceder em hospitalidade.
Isso está lá em Romanos 12, 13. Ele lembrou aos cristãos judeus: não se esqueçam da hospitalidade, porque por meio dela, alguns, sem saberem, hospedaram a anjos. Lá no Antigo Testamento, tem algumas passagens, né? Ló mesmo, ele recebeu em sua casa, sem saber quem era, hospedou, acolheu bem os homens que chegaram na sua cidade, e até protegeram aqueles homens, e sem saber, aqueles homens eram anjos. Eu quero perguntar para você nessa manhã: será que você não já recebeu um anjo de Deus na sua vida? E depois de um tempo é que você foi perceber. Mas eu falo que não um ser celestial em si, mas um homem, uma mulher de Deus que trouxe maravilhas de Deus para a sua vida. Porque você foi hospitaleiro com ele lá atrás. E essa é uma unção que está sobre a nossa igreja, amém? Muitas vezes nós viajamos e nós somos bem recebidos, nós somos amados. Agora mesmo nós estávamos em São Paulo, mas os pastores lá, os apóstolos, naquele maior amor com a gente e tal. E aí eu lembro de uma frase que ele sempre falava quando nós agradecíamos, né? Quando nós agradecíamos: ô meu apóstolo, obrigado por isso tal. Ele dizia assim: vocês são melhores do que nós nisso. Eles estiveram aqui e foram bem acolhidos por vocês. Foram bem acolhidos pela igreja. Mas é isso que Satanás quer quebrar no nosso meio. Isso é algo que Satanás quer quebrar na sua vida. O seu sorriso, a sua alegria de ter Jesus e ter o seu irmão. A alegria de você chegar na igreja feliz, adorar ao Senhor feliz. A alegria de você chegar nesse lugar alegre pelos seus líderes, pelos ministérios. E que aqui para nós, amados, não vão funcionar 100% bem, não. Não vão funcionar 100% corretos. Seu irmão, ele precisa errar com você para que Cristo seja formado em vós. Se não houver um gastar entre nós, se não houver o dia da dificuldade, que aprendizado há nisso? Vocês estão entendendo, amém? Eu não acredito, sinceramente, se você discordar de mim, você depois pode me procurar. Mas eu não acredito naquele nível de perdão que muitas vezes nós ouvimos de pessoas que dizem assim: olha, pastor, eu já perdoei a Marta. Aí eu digo amém, glória a Deus. E aí? Não, eu perdoei, mas não quero mais caminhar. Tenho pedido ao Senhor que Deus abençoe ela. Olha só, que mentira lá no coração. Tem espinho aí dentro ainda. Vocês estão entendendo? Você tem todo o direito de ter o seu processo de perdão com Deus. Você tem todo o direito de ter o seu processo de perdão com o seu irmão. Às vezes foi uma traição, né? Algo muito dolorido em um casamento, por exemplo. E que eu não posso dizer aqui, se você perdoou, continue casado. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando do sentimento lá do fundo do coração. Você pode caminhar, isso aí é um desejo seu ou não. Mas o verdadeiro perdão da cruz, ele fala de novos tempos. Vocês estão entendendo, amém? Isso é ter um coração hospitaleiro, um coração acolhedor. Porque você acaba não olhando e não se protegendo, Bruno. Porque muitas vezes a falta do perdão é isso, é se proteger, porque lá na frente eu posso sofrer algo novamente.
É por isso que, não recebo mais ninguém em minha casa. Sabe por quê, pastor? No dia que eu recebi lá, quebraram a minha estante, quebraram o meu vaso, sujaram o meu banheiro todo. Pastora, se segura, viu, que quando o pessoal for lá em casa, a gente tem que receber bem. Não quero mais. Isso é proteção, sim ou não? Mas tudo que você tem recebido não é seu, é de Deus. Só que nós só declaramos isso quando estamos com a emoção aflorada, adorando. Deus, é teu. Tudo que eu tenho é teu, aleluia. Jesus. Aí na hora que chega a necessidade de ter que acolher novamente aquela pessoa difícil, oh meu Deus, não quero mais fulano aqui em casa porque só faz fofocar. Eita, essa fala aí parece que é coô, viu? Sabe qual é uma grande estratégia minha e da pastora? Pode ir fofoqueiro lá em casa, porque se for lá, vai acontecer o seguinte: ele vai ser tão inundado que ele vai deixar de ser fofoqueiro. E uma das coisas muito legais que você faz contra o fofoqueiro é quando ele começa a falar de alguém, a primeira pessoa, que quando ele senta à mesa ele vai falar de várias, mas quando ele começar a falar da primeira pessoa, aí você diz assim: irmão, vamos trazer cura nisso aí? Como assim, pastor? Eu vou falar para fulano que você está dizendo isso e isso, nós vamos sentar de uma mesa e vai receber cura. Não, peraí, pastor, não é bem assim não. E aí ele começa, no restante da conversa, a tomar cuidado com o que ele vai falar. Sabe por quê? Porque senão você vai querer botar ele em uma mesa para trazer cura. Ele não quer. Você vai encontrar dentro da igreja hoje, ainda, fofoqueiro, prostituto, matador. Você vai encontrar todo tipo de pessoa, mas são pessoas em processo e que muitas vezes Deus quer usar você, amados. Deus quer usar a sua igreja para curar a sua igreja. E muitas igrejas estão em processos bem piores, bem difíceis, racha, quebra, acaba. Por quê? Porque muitas vezes a igreja quer deixar este papel apenas para o pastor. E aí começa a matar o homem de Deus. Nós conhecemos pastores que se mataram por causa de problema da igreja, que é só ele, só ele, só ele. Nós temos que pegar as nossas cargas como igreja e ajudarmos uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Ser hospitaleiro reflete o amor de Deus para com os homens. Aleluia, isso é uma verdade. Muitas vezes você vai ouvir de pessoas... Eu acho que tem vários aqui, que várias pessoas já me deram testemunho em relação a isso. Um exemplo, no trabalho. Às vezes você não abre uma boca ainda para falar que Jesus salva, que Jesus liberta. Mas a sua hospitalidade, o seu acolhimento, a sua alegria, sabe? Quando a pessoa entra na sua sala, olha, tem gente que vai para a sua sala para poder passar um refrigério. Certa vez eu trabalhando lá, o pau quebrando lá na empresa que eu trabalhava na Petrol. E aí eu trabalhava fechado, né? Que eu trabalhava com projeto, eu tinha que ficar bem concentrado. Daqui a pouco o cara entra, arrombando, e entra, senta e começa a chorar. Um negão de quase 2 metros, Bruno. Chorou. E eu deixei, eu tinha que acolher ele ali. Aí depois que ele terminou de chorar, limpou as lágrimas, aí, vou embora. Eu disse, sim, rapaz, mas peraí, por que você está chorando? O que foi que aconteceu? Ele, não, eu só vim aqui passar um tempo, que aqui era o único lugar que eu
ia poder fazer isso. Tchau, tchau, Otávio, saiu. Aí, rapaz, glória a Deus. O ambiente de acolhimento traz amor. O ambiente de acolhimento, a atmosfera traz leveza. Se na sua casa é uma casa hospitaleira, uma casa acolhedora, as pessoas que vão lá vão sair transformadas, aleluia, glória a Deus, não apenas cheios do Espírito Santo, mas cheios da alegria e da força de Deus. Mas se sua casa é a casa da depressão, é a casa da tristeza, a casa da murmuração, quem anda murmurando é demônio, quem anda praguejando é demônio, quem anda xingando dia e noite é demônio. Olhe só a diferença. Às vezes você está ali de madrugada orando. Aí daqui a pouco vem um demônio de lá para poder você ficar com medo. Primeira coisa que você começa a sentir é o quê? A atmosfera. Você começa a sentir primeiramente aquela atmosfera pesada, sabe? Aquele arrepio, aquela coisa ruim. Não vou nem dizer tanto do arrepio, que tem arrepio bom também, né? E aí você começa a repreender, amarrar, daqui a pouco aquela coisa vai embora. Agora quando você está orando aqui, aí vem um anjo do Senhor, ou a presença de Deus. Você começa a sentir aquela atmosfera de alegria, eita, de envio. Assim tem que ser a sua casa, aleluia. Amados, quanto mais você abre a porta, mais demônios vão entrar. Quanto mais você abre a porta, mais o Espírito Santo vai fazer morada na sua casa. Eu não falo não apenas dentro de você, mas eu falo o próprio ambiente da sua casa. Tem marido que não quer voltar para casa, sabe por quê? Quer ficar até 11, 12 horas na rua. O expediente de trabalho terminou 5 horas, mas o homem só quer chegar às 12, 1 hora de casa. Por quê? Porque em casa é um ambiente de murmuração, é um ambiente de rixa. A mulher que não aprendeu que resolve é o joelho, começa a falar. Amados, mulheres, assim como vocês falam, vocês falam para nós, olha, o universo feminino é muito diferente do de vocês. O universo masculino também assim o é. Às vezes, o homem não está podendo ouvir falar de problemas, disso, daquilo. Não que ele vá fugir, não que ele não vai resolver, amém? Mas há o momento e a hora certa para todas as coisas debaixo do céu. Às vezes você só diz assim, amor, olha, tem algo para resolver. A luz vai cortar, eu vou para o quarto orar. E aí ela vai para o quarto e daqui a pouco o homem vem de lá, ô amor, olha, amanhã eu vou ter que dar um jeito para apagar essa luz, viu? Me lembre, viu, querida? Vamos dormir. Às vezes nós queremos fazer caminhos que pertencem ao Senhor, e tudo aquilo que você tira da mão de Deus vira um problema na sua vida. Está entendendo, amém? Pastor, a minha esposa só fica se negando a mim. Aí às vezes porque a esposa negou hoje, ele passa a semana toda de mal, tratando mal, trazendo um ambiente não de acolhimento, não de hospitalidade para dentro do seu lar. E ele começa a exigir coisas, falar de coisas, e a relação vai ficando no vermelho, vai ficando difícil, porque também não teve sabedoria e o que nós chamamos o fim do trato. E a Bíblia diz, olha, lá em 1 Pedro 3,15, a mulher é o lado frágil da relação. Então a mulher não aguenta a ignorância, não aguenta falar alto, você falar alto, gritar, balançar ela. E o pior de tudo, Pedro também diz assim, 1 Pedro 3,15, e olhe, as suas orações podem ser impedidas.
Quer trocar o carro? Quer um carro melhor? O carro não vem. Quer melhorar disso, daquilo, emprego, tal, não sei o quê? Céu cerrado. Diga comigo, o meu casamento tem que ter hospitalidade e acolhimento. Eu estava conversando com Reuel e ele me falou algo interessante. Vem cá, minha pastora, minha esposa, tem que ser você. Não era nem para ser você por causa da altura. Mas eu vou mostrar algo interessante que ele falou. E eu disse, aí eu vou ficar na escada. A gente se delicia com isso, a gente se diverte muito com isso. Então não se preocupe com isso não, amados. Aí, ele falou assim para mim, pastor, certa vez Deus falou algo sobre a minha relação com minha esposa. Ele falou que na nossa relação, todas as vezes que ela vem e coloca, só que é do lado de cá, peraí, no peito, coração. Todas as vezes que ela vem e coloca a cabeça no meu peito e eu a envolvo com meus braços, está falando do seguinte: quando eu a envolvo nos meus braços, eu trago a proteção, o acolhimento. E só assim ela pode ouvir os segredos do meu coração. Parece uma poesia. Deus abençoe. Uma salva de palmas para essa pastora linda. Essa daí é linda, linda. Essa daí eu conquistei na guerra. Vocês estão entendendo? Porque Satanás não quer esse acolhimento entre vocês. Porque Satanás não quer o acolhimento entre os irmãos. Eu vou dizer algo para vocês. Existem irmãos que se juntam, presta bem atenção. Às vezes Deus junta unções, como Tiago e João, que a Bíblia chamava eles, Bruno, de Boanerges, filhos do trovão. Eu gosto de Bruno, que Bruno é mestre, sabe muita coisa, meu pastor, meu mestre ali. Me lembrei o nome da serva do Senhor, Ferbes. Ferbes, é sobre ela que ele fala muito. Mas aí voltando, às vezes Deus junta unções, como Tiago e João. Os caras arrebentavam no evangelismo, no pastoreio, e tudo. E aí o diabo começa a ficar com raiva daquela unidade. Como Paulo e Silas, os caras estavam fazendo um trabalho, estavam arrebentando com tudo. Paulo e Silas, homens sujeitos a paixões, sujeitos às dificuldades, brigaram e separaram. Não adianta a gente querer maquiar isso na Bíblia, porque foi a verdade. Paulo se retou com Silas, Silas se retou com Paulo e eles se separaram. Aí depois veio Barnabé, Deus novamente junta unções. Amados, existem irmãos aqui, existem pessoas que se juntam no fazer da obra de Deus, no liderar uma célula, no cuidar de pessoas, no ganhar almas, e que aí o diabo fica botando entre vocês barreiras, dificuldades, brigas, para que vocês não entendam o propósito de Deus para a vida de vocês juntos. Vocês estão entendendo, amém? E eu disse para uma delas no dia desse: olha, vou tirar o cinto e vou dar nas duas, porque essa obra não pode parar. Porque está faltando acolhimento, hospitalidade uns com os outros. No seu trabalho, na sua família, as pessoas descrentes da sua família precisam ser recebidas em hospitalidade por você. Para de religiosidade, porque o cara está fedendo a cerveja.
Deixa que o perfume de Cristo, o lírio dos vales, a rosa de Saron, possa inundar a sua família através de você. Aleluia. As pessoas precisam experimentar do amor de Deus na sua vida. O amor de Deus é algo tão gostoso que chega a ser palpável, amados. Mas Deus, Ele não pode descer do céu e fazer isso, só eu e você. Amém? Segura o tempo, eu estou terminando daqui a pouquinho. Abra comigo em Tiago, no verso 2. Desculpa, versículo 2 não, capítulo 2. Versículo 14. Diz assim, olha, presta bem atenção, amados. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Muitas vezes as pessoas que dizem que têm fé é porque elas querem se isolar, amém? Não, eu busco ao Senhor, eu faço, eu aconteço aqui no meu canto. Eita, meu Deus. Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, olha, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até se satisfazer, sem porém lhe dar nada, de que adianta tal coisa? Deus está bradando do céu por um coração hospitaleiro no meio da nossa igreja, aleluia. Deus está bradando do céu por um coração hospitaleiro lá na sua casa. Deus está bradando do céu para que Ele encontre no seu coração um coração hospitaleiro. No dia de hoje, amados, começa aqui de mim. Encontramos uma desculpa para não mais fazer caridade. Que desculpa é essa? Esse cara está pedindo dinheiro para poder usar droga. Está pedindo isso para fazer aquilo. Tal. Olha, que você o faça com sabedoria, mas faça. Isso é bíblico. Não estou inventando. Por isso precisamos novamente nos tornar fortes. Cadê Suzy? Suzy? Cadê Suzy? Está aí, aleluia. Suzy está ali. Fique de pé aí, Suzy. Diaconiza na casa do Senhor. Olhem para Suzy, vocês que não conhecem. Mulher de Deus ali, aleluia. Precisamos voltar forte com o nosso quilo do amor. E ela vai estar responsável, através do diaconato. Você traz 1 quilo de alimento, ela vai colocar aqui onde é que a gente vai depositar. Tem muitos irmãos necessitando, irmãos me pedindo, irmãos me ligando. Pô, olha, pastor, está difícil aqui, está desempregado eu e a esposa, não tem nada em casa. Aí às vezes a gente vai lá na administração, pede um dinheiro, faz uma compra, tal, ajuda da forma que pode. Você está entendendo, amém? Lá na sua célula, leve o alimento para a sua célula, leve 1 quilo de alimento, leve uma roupa, leve o que você puder. Mas pratique a diaconia. Olha, presta bem atenção. Se a hospitalidade e o acolhimento não fosse algo tão importante para Deus, Deus não mandava os apóstolos separar homens preparados e cheios do Espírito Santo apenas para aquilo. Atos 6 e 7. Estão entendendo, amados? E isso é algo que, como a Bíblia fala, não adianta por palavras. É fazer, é gesto, é ação.
A igreja é a materialização do desejo de Deus em sermos um corpo de Cristo. E a hospitalidade da igreja tem que ser a essência desse corpo, aleluia. Não adianta eu falar em 1000 línguas, não adianta. Não adianta os levitas serem super tocadores, maestros e etc. Não adianta os diáconos postarem as melhores mesas da ceia, ou seja lá o que for. Não adianta RCA, obreiros, pessoal do Ministério do Som. Não adianta você que está aí assentado fazer coisas e coisas para Deus, se não tiver o amor, a caridade, a hospitalidade. O livro de 1 Coríntios 13, capítulo 13, ele traduz amor como caridade. Caridade é ser hospitaleiro, é ser amoroso. Muitas vezes, amado, o diabo, ele sabe que a sua cara feia, a sua impaciência, já matou muita gente. Então ele vai continuar usando essa arma para matar pessoas, dentro e fora da igreja. Olha, e eu não tenho paciência para isso. Não tenho paciência para gente que fica, sabe, toda hora de reme-reme. Deus tem tanta paciência com você até hoje. Por que é que Ele não já permitiu cair um raio do céu para te matar? Porque Ele é amoroso. Ele é misericordioso. Quando pedimos dons a Deus, pedimos primeiramente, olha, eu quero ter dom de visão, quero ver o mundo espiritual, meu Deus. Quero ter revelação, quero ter o dom da profecia. Quando eu levantar na igreja, a igreja para me ouvir, eu começo a profetizar e a igreja para. Pedimos todos os dons, tantas coisas de dons que pedimos a Deus. Você sabia que a hospitalidade também é um dom de Deus? Você que não tem paciência com pessoas, comece a orar hoje. Olha, Deus, me dá o dom da hospitalidade, Pai. Me dá o dom de perdoar as pessoas, de entender. E quando eu não entender, o Espírito Santo seja maior do que eu. Porque é para isso que você é batizado no Espírito Santo. Para que você seja mergulhado nele e as suas ações não sejam mais suas, mas sim através dele. O ser batizado não fala de línguas apenas, a línguas é apenas um sinal. Mas quando você começa a refletir amor, paciência, longanimidade, sabe? Você começa a gritar o fruto do Espírito na sua vida. Esse é um sinal claro que você está imerso, batizado no Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Às vezes mudamos muita coisa, mas não mudamos o fino trato. Não quero dizer aqui que a gente não vai mais poder brigar, não vai mais poder discutir. Não, tudo isso vai acontecer na sua vida. Você vai se sentir ofendido. Vai se sentir ofendido. Você vai ofender pessoas. Vai ofender pessoas. Mas o grande diferencial, como é que você vai lidar com aquilo depois da ofensa, depois da briga, depois da dificuldade. Oh, aleluia. Russell Wright diz o seguinte: ele é ex-chefe executivo da Blair House, falando inglês aqui na frente de minha apóstola, aprendi um pouquinho com ela, glória a Deus. Que é a casa de hóspedes dos presidentes dos Estados Unidos. Olha só o que é que ele fala sobre hospitalidade. A hospitalidade é algo maravilhoso. Nós não precisamos de um grande palácio ou uma casa dos sonhos.
Pois essas coisas poucas pessoas têm. Mas para fazermos as pessoas se sentirem verdadeiramente bem-vindas, acolhidas e bem aceitas, nós só precisamos de um coração aberto e a demonstração da beleza do amor. Não é o dinheiro, não é a condição financeira. Um dia que você for na minha casa, que você sentar e comer um banquete que eu preparei naquele dia para você, eu estou falando para você o quanto nós te amamos. Mas no dia que você chega lá, encontra prato na pia, casa sem varrer, um café simples, eu estou dizendo que você é meu achegado, é meu filho. E às vezes acontece isso, alguém vai lá em casa, aí a pastora, né, mulher, ixi, fulano está vindo aqui, tem que dar uma ajeitada aqui, tem que ver ali alguma coisa para a gente comprar para fazer um café. E eu sempre falo para ela, não, se fulano é meu filho, ele vai entender o momento. Não é a condição financeira, é a condição do coração. É o desejo, é o querer. Tem pessoas, tem homens e mulheres de Deus, que o povo do trabalho está fazendo corrente de oração, está fazendo jejum, não sei com o que eles aprenderam, mas eles estão fazendo, para que aquele crente vá embora de lá daquele trabalho. Você ri, né, Lu? É ou não é? Sim ou não? Mas tem homem e mulher de Deus, que quando o povo sabe que foi demitido, eles choram. Eles dão um jeito de ir lá pedir ao chefe, ao gerente, para não mandar aquela pessoa embora. Porque talvez aquela pessoa não seja tão boa profissionalmente na relação do fazer as coisas do trabalho, mas ela traz amor. Ela traz um ambiente de acolhimento, de hospitalidade. E aí eu te pergunto nessa manhã, qual tipo de crente você vai ser lá no seu trabalho, ou na sua faculdade, ou na sua casa? O crente que as pessoas querem andar, talvez não querem a sua religião, talvez eles não queiram ainda o seu Cristo, mas eles querem o amor desse Cristo que está sendo refletido em você. Pessoas vão falar mal de você, isso é muito natural. Mas quando muitas pessoas insistem em ficar o tempo todo falando mal de você, aí agora é hora de parar e mapear, dar uma olhada para você e dizer como Cristo está sendo visto em mim. Sabe um espelho? A relação com Jesus é assim. Quando você chega na frente do espelho, você vê quem? Você vê você, amém? Você é esse espelho de Cristo. As pessoas, quando olhar para você, o reflexo é Cristo. O reflexo é o amor de Cristo. Temos que ter cuidado com a forma que olhamos, falamos, agimos com as pessoas, pois se não mostrarmos a hospitalidade de Cristo, mostramos que ainda não estamos transformados por Ele. É por isso que precisamos permitir que o Pai refine o nosso caráter para passarmos a possuir um coração hospedeiro. Aleluia. Aí sabe o que é que muitas vezes faz você não refletir isso? Abra comigo a Bíblia lá em Filipenses 4. Tenho lutado para viver isso, tenho ministrado sobre isso para pessoas. E tem feito um efeito muito bom na minha vida. Esse dia eu fui fazer exame, né? Fiz um exame lá de coração e tal.
O médico falou que eu estou bem pra caramba. Coração tá bom. Vou viver ainda muito tempo. Se for pro coração, vou viver muito tempo. Sabe por quê? Porque Satanás não acha ninho. E ele não vai achar ninho no seu coração também, amém? E aí lá em Filipenses 4. Vamos do versículo 4. Ele diz assim, olha. Alegre-se sempre no Senhor. Aí ele repete, então é algo que é muito importante. Ele diz, novamente digo, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Ou seja, rapaz, fulano é amoroso. Rapaz, sabe, esse amor precisa ser conhecido por todos. Porque perto de você está o Senhor. Não é o diabo, amém? O diabo ele está ao derredor, não é perto. Ele está buscando a oportunidade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, Deus possa conhecer os seus desejos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo que for correto, puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, há algo de excelente nisso, isso é digno de louvor. Então pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram em mim. E o Deus de paz será convosco. Seja conhecido por todos a vossa amabilidade. Rapaz, Val é um cara amoroso. Aí isso é falado pela esposa, pelo pessoal que pega o Uber, aleluia, o pessoal do trabalho, seja lá quem for. Rapaz, Alberto, cara, ele toca na igreja, mas ele aqui no trabalho, rapaz, o cara é amoroso demais. É, rapaz, quando eu olho para a vida de Marta, eu vejo que o mundo ainda tem jeito, ainda existe amor no mundo. Isso é a vossa amabilidade, ser conhecido por todos. As pessoas do mundo não precisam conhecer o seu excesso de raiva, a sua crise de emocional, de gritos, e aí se aquilo outro, ah meu Deus, não. O seu familiar, ele não precisa conhecer o dia, seu ataque de hemorroidas. Desculpe, mas é verdade. As pessoas não precisam conhecer de nós, amados, o dia mau. Porque o dia mau é com você e Deus. Você engole, ora e segue. Vocês estão entendendo? Tem filhos, exemplo, o filho lá só quer andar mais, tudo dele é mais com a mãe, ou então tudo dele é mais com o pai, ali naquela mesma casa. Muitas vezes quando a gente começa a mapear, a gente vê que um é mais amoroso do que o outro. Ah não, é porque fulano não dá, não bota rédea, aí eu boto, amados. A questão não é essa. A rédea nós temos que botar o tempo todo. A vara não pode ser tirada de forma nenhuma. Mas como é que você tem dado essa vara? Porque tem gente que às vezes entra na mesma histeria da criança para poder educar a criança. E aí aquela criança cresce com traumas, feridas,
Satanás é especialista em ferir da raiz. Aí tem gente que quando você chega, cara adulto, e vê que tem aquele trauma e que você começa a conversar, às vezes foi uma palavra ou um tratado de um pai lá no passado. Passado bem distante, mas que até hoje ecoa, até hoje grita, até hoje Satanás cresce na vida daquela pessoa, por causa de uma ação com falta de amor lá atrás. Seja a vossa amabilidade conhecida por todos. Experimentem isso, amados. Guardar o seu sentimento em Cristo Jesus. Que a paz, aquela que vem, não no dia que você está com a conta paga, não do dia que está tudo acontecendo ao seu favor, não. A paz que excede, que passa, que transpõe o pensamento humano, a alma humana, ela vem de Deus. Ela vem no dia da guerra. Ela vem na hora da dificuldade, no dia mau. Ela vem no momento em que você, sabe, não está esperando, mas ela vem e você começa a sentir a presença, aleluia, o amor, o cuidado. E agora, para terminar, eu quero dizer algo para você, olha. A igreja, deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Tinha muita coisa para falar ainda, mas glória a Deus, meio-dia já. Tem que ser obediente. A hospitalidade tem relação direta, olha só, com o ser de Deus, que nos amou ainda quando nós éramos estranhos. Ele nos amou ainda como éramos inimigo dele. E por razão do seu amor nos preparou morada, e desde já segurança e aconchego na pessoa do amável Espírito Santo, aleluia. Observando a pessoa de Cristo, podemos concluir que seu foco não estava nas coisas, amém? Nos objetos, e sim nas pessoas. A hospitalidade proposta por ele não se limita ao preparar um lugar para outro, não é apenas isso, amém? Mas nos faz entender que desde o preparo do lugar até a acomodação e até aquilo que está no seu coração, isso mostra o amor. Assim não teremos só uma simples acomodação de ordem física, mas uma indicação precisa do aconchego eterno encontrado no braço do Pai. Então, quando a pessoa é acolhida por você, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, ele pode sentir o aconchego do braço de Deus. É por isso que a Bíblia diz que a forma de Cristo ser visto aqui na terra é através de mim e de você. A forma dele ser sentido. Às vezes você diz assim, olha, sinta Jesus tocando em você agora. A pessoa, não está sentindo nada. Mas quando você abraça, você não precisa nem dizer nada. A pessoa já sente aquele amor, aquele aconchego. E isso só o Espírito Santo de Deus para fazer através de nós. Amém? Eu queria que você ficasse de pé nessa manhã. Transfiram hospitalidade. Transfiram acolhimento. As pessoas que chegam neste lugar, elas não precisam de uma cara feia, elas não precisam de um bico, porque lá fora tudo isso ela já tem. Amém? Ela precisa de ver a beleza de Cristo mostrada através das nossas ações.